vocês. Este vídeo é um complemento para o seu estudo individual, portanto, use-o somente como um apoio e não como o recurso principal, tá certo? Vou trabalhar com vocês no livro que está na plataforma. Nós vamos estudar o capítulo 4, só que não todo. Vamos estudar os dois tópicos desse capítulo. Acompanhe aí as páginas. Ângulos, tópico 1. Aí tem essa atividade. Aí tem essa parte aí. Nós vamos até a página 84. Tem essa outra atividade. A continuação. Aí entra na parte que a gente vai finalizar, o tópico 2. O tópico 2 ele vai até a página 84. Esse tópico 3 a gente não vai ver, portanto a gente só vai até aqui, certo? Então vocês acompanhem, peguem um livro na plataforma, estude esse conteúdo. Eu vou dar aqui algumas orientações sobre ele e vai ficar como atividade para vocês aí fazerem em casa essa atividade aqui, essas 3 questões, além dessas aqui. Tentem fazer e depois que você estudar, depois que você ver essa videoaula, primeiro você vai estudar, ler o conteúdo, faça seu resumo, anote as informações principais, definições, se preciso for desenhos, tá? Por exemplo aqui, ó, você vai estudar aqui sobre ângulos, tem um desenho, tem a definição, foque no que é principal. E aí, para você fixar a teoria estudada, tem as questões, os exercícios devem fazer no caderno. Só que lá na plataforma a gente vai comentar sobre essas atividades que vocês vão fazendo no caderno de vocês, tá? E aí vamos fazer essa atividade, essa primeira parte e essa, certo? Aí na outra aula, que é sexta-feira, no 8º A e no 8º B, no 8º A e na sexta, no 8º B na quarta. Então a gente vai trabalhar essas questões aqui lá na plataforma, certo? E a segunda parte vai ser essa aqui, lugares geométricos. Vocês vão estar estudando essa parte aí e tem essa atividade para a gente fazer. Umas questões serão feitas na plataforma com atividade de classe e as que ficarem serão para casa. Então a parte que nós vamos estudar vai até aqui, ok? Os tópicos 1, que é ângulos, e o tópico 2, lugares geométricos. Então eu vou falar com vocês um pouquinho agora sobre isso. Eu vou usar aqui o mesmo conteúdo do livro de vocês. E o tópico aí de estudo de hoje é mediatriz e bissetriz como lugares geométricos. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje. E vocês vão acompanhar aí essa videoaula, ok? Caderno em mãos, lápis, caneta, faça anotações, faça perguntas, treine as questões para fixar a teoria dada, tá certo? Vocês vão, ao final dessas aulas, vocês devem desenvolver a seguinte habilidade, tá? Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. O alvo dessas aulas, dessa primeira e dessa segunda parte, vai ser fazer vocês adquirirem essa habilidade, tá certo? Vocês devem saber aplicar os conceitos de bissetriz e mediatriz como lugares geométricos para resolver problemas, tá certo? Então, sem delongas, o livro de vocês tem essa imagem, é um jogo, o jogo da caça ao tesouro. Ele tem as seguintes regras: mediante algumas instruções você deve encontrar o tesouro. E aí vocês vão ver lá no livro de vocês que esse joguinho ele tem tudo a ver com o conteúdo que a gente vai estudar. Quando se fala de direção, quando se fala de localização de objetos, você precisa utilizar os conceitos de ângulos, certo? Quando você, por exemplo, quem gosta de game, os games eles são criados em ambientes virtuais, onde você vai precisar
andar para frente, andar para trás, andar para cima, para o lado, visão 2D, visão 3D. Quando você vê tudo isso, aí já tem um conceito, um conteúdo matemático aplicado para se fazer esses jogos, que é o conceito de ângulos. E aí esse capítulo ele abre com esse joguinho aqui, o jogo da caça ao tesouro. Aqui está numa tela, está em 2D, mas a visão dessa figurinha aqui, desse desenho, está em 3D. Você pode ver aqui que o formato do desenho, né, é todo em 2D, 3D. E aí, quando você lê no seu capítulo aí, no capítulo do livro, vocês vão ver que esse jogo ele obedece algumas regras que são instruções para se localizar o tesouro. Aí, ó, aqui tem exemplo de como é que é essas instruções, tá? Você vai lendo aí com calma. Por exemplo, aqui ele diz assim: você já brincou de caça ao tesouro? Utilizando as pistas, a partir de cada marco, procure o baú do tesouro. Então o objetivo do jogo é encontrar esse baú. Aí como é que você vai encontrar? Seguindo as pistas. Cada pista, na verdade, é uma instrução que você vai receber para encontrar o tesouro. Aí aqui tem um exemplo de uma instrução de uma pista. A distância do marco 1 ao baú é a mesma distância desse marco à árvore da copa azul. Então tá aqui a árvore da copa azul, não é isso? E ele deu uma instrução envolvendo a copa dessa árvore, esta árvore, portanto, e o baú. Então ele vai te dando esse monte de instruções para que você possa chegar no objetivo do jogo, que é encontrar o baú. Vocês vão ler isso aí com calma, tá? E aí a gente vai ver que quando se dá essas instruções, a gente vai utilizar um conteúdo matemático que a gente vai estudar agora, tá certo? Que são os ângulos. Aí tem outra pergunta aqui, ó. É possível delimitar as regiões onde o baú está localizado a partir dessas pistas? Você vai pensar, certo? Aí outra pergunta, com uma única pista, é possível encontrar o baú? Vocês vão pensar sobre isso enquanto estiverem estudando. E isso vai instigar vocês a avançar no conteúdo, ok? Então dê uma lida nessa parte, é um joguinho interessante. E aí a gente vai mostrar que este jogo ele é todo baseado no conteúdo da nossa aula de hoje, tá certo? Aí na outra parte do livro de vocês vão ver que tem essa parte trocando ideias, essa seção trocando ideias aqui. Você vê aí algumas pessoas no parque, e aí tem algumas informações que diz Márcia, Paulo, Estela e Jorge, alunos do 8º ano, estão realizando algumas medições no parquinho em que crianças do 3º ano estão brincando. A atividade faz parte de um trabalho de geometria, né? Então, olha só o que essa menina aqui, a Márcia, está pensando. A distância entre as duas cordas é a mesma, de cima até embaixo. Então, o que você observa aqui? Ó? Isso nos faz lembrar dois entes, aliás, um ente geométrico chamado de retas. Pense comigo aí como é que se chamam essas retas que têm a mesma distância, certo? Como é que são chamadas? Pesquise e reflita aí. Outra. A distância do centro à borda do brinquedo é a mesma em toda a volta. Olha só que objeto é esse, que figura geométrica é essa, que objeto matemático é esse que tem a distância do centro à borda sendo a mesma em toda a volta. Como é que se chama esse objeto matemático? Olha esse outro aqui, que o Jorge. Eu observei que o suporte central deste brinquedo lembra a bissetriz de um ângulo. Olha só, o suporte central, né? E ele mencionou aqui um ente geométrico chamado de bissetriz. O que vem a ser essas coisas, tá? Olha a Estela aqui. A Estela está medindo aí alguma outra coisa. Está medindo a distância aí de um apoio da gangorra até a outra base, né? Então, gente, aqui vocês estão vendo exemplo nessa figurinha
de uma situação onde está presente vários objetos de estudo da geometria. E a gente vai conhecer alguns deles agora, certo? Aí vocês dão uma lida nessa parte, ó. Diz que a Márcia está observando as cordas de um balanço. Essas cordas lembram que construção geométrica? Eu fiz essa pergunta primeiro, antes de ler, né? O contorno da vista de cima do brinquedo em que está Paulo lembra qual construção geométrica? Aí vocês vão pensando e respondem aí depois nos comentários. Que característica Jorge pode ter observado para chegar a essa conclusão? No próprio balãozinho aqui tá falando, ó. Ele observou uma característica, uma coisa que essa figura tem, e a partir dela ele tirou uma conclusão, né? Então, ó, nesse capítulo aí do livro de vocês, a gente vai estudar e aprofundar, né, assuntos como ângulos, figuras geométricas e transformações geométricas. Só que nós não vamos estudar transformações geométricas agora, tá certo? Por enquanto, é só para você pensar. Pense um pouco, tá, sobre o que foi falado aí, tá? Agora vamos lá. Ângulos, né? Duas semi-retas de mesma origem. Aqui, ó, tá o vértice O é a origem. Aqui eu tenho uma semi-reta que é orientada pelo ponto A e outra semi-reta que é orientada pelo ponto B. Quando eu pego essas duas semi-retas que partem de um mesmo ponto, chamado de vértice, eles formam uma figura geométrica chamada de ângulos, certo? E aí quando eu formo isso, ela se determina no plano. O plano, pessoal, é o local onde o desenho está sendo feito. No caso lá do livro, a página do livro. No caso aqui do material que eu estou usando, a tela do computador. Mas isso aí é o plano. E quando você faz isso, você cria duas regiões, né? Essa região aqui, ó, amarela, e essa região azul, que na figura abaixo estão destacadas em cores diferentes, né? Então, aqui é a região externa e aqui é a região interna. Então, quando eu tenho isso, essa coisa se chama ângulo. E a definição é essa. Denomina-se ângulo a região do plano limitada pela união de duas semi-retas que têm a mesma origem. Aprenda uma coisa em geometria. A gente define os objetos a partir das características que eles têm. Então veja que eu comecei mostrando aqui todas as características. A partir disso é que a gente define um objeto, tá bom? A gente representa, pessoal, as semi-retas dessa maneira aqui, ó. Começa pela origem e a extremidade. A origem é onde começa, a extremidade é onde termina. E a gente bota a setinha com a flechinha para indicar que é uma semi-reta. A mesma coisa do outro lado. Então o primeiro lado, que é esse aqui, ó, o OA, eu represento com o O, que é a origem, e o A, que é a extremidade. Esse O não necessariamente, essa origem não necessariamente poderia ser o O. Pode ser qualquer letra que comece, que pode ser o vértice, e a outra que termina, tá? Isso aí a gente chama de lados do ângulo, tá certo? São os lados do ângulo. Ou as semi-retas que formam o ângulo, tá certo? Quando você quer descrever ou representar simbolicamente o ângulo formado pela figura, aí você vai usar essa notação aqui, ó, AOB. Lembrando que no meio vai ficar o vértice. E aí tem que colocar esse chapéuzinho aqui, o acento circunflexo no vértice, tá certo? Isso representa a figura AOB, ok? Então aqui nós temos a definição de ângulo. Aí, pessoal, uma coisa importante vocês saberem é saber classificar os ângulos. Eles são classificados de acordo com a medida. Cada ângulo ele recebe um nome de acordo com a medida dele, tá? O ângulo nulo. Quando é que um ângulo é nulo? Quando você pode aqui imaginar um ângulo nulo, dois ponteiros de um relógio coincidindo, tá? Ele não tem nenhuma abertura aqui, ele é nulo. Então veja que a semi-reta OA ela está coincidindo com a semi-reta OB. Então a medida desse ângulo AOB é 0 graus, por isso que ela é chamada de ângulo nulo. Nulo
é 0, tá bom? Aí vem o ângulo raso, ou de meia volta. Você pode imaginar o ponteiro do relógio quando ele está aqui no 3. E se eu não me engano, lá no... eu não lembro qual era o número que fica aqui no relógio. Eu acho que é o 9, se eu não me engano. Então, depois vocês dão uma conferidinha aí, tá? No ponteiro de um relógio. Então, quando ele está aberto assim, ele forma esse ângulo aqui, ó. É o chamado ângulo raso ou ângulo de meia volta. Sua medida é 180 graus. Aí, pessoal, tem um ângulo de uma volta, que ele é o dobro do ângulo raso ou o dobro do ângulo de meia volta. Se é meia, é metade, né? Então, uma volta é o ângulo de 360 graus, tá? Ele sai do A e volta para o A. Ele dá uma volta inteira e volta para o A. Ele forma o ângulo de medida 360 graus. E aí vem o ângulo agudo. Ele é agudo quando um ângulo ele é agudo quando a sua medida é menor que 90 graus. Então, ângulo 30, ângulo 60, 45, 22, qualquer ângulo que esteja entre 0 e 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo, ok? Aqui tem o ângulo reto, que é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Esse ângulo ele é muito especial porque ele tem um próprio símbolo para representá-lo, certo? Ele mede 90 graus e veja que a característica dele é como se ele fosse o ponteiro do relógio no 3 e no 12, tá? Aqui é como se fosse o 12 em cima e o 3 aqui. Então ele marca 90 graus. Eu creio que a maioria de vocês já deve ter estado isso em algum momento da vida escolar de vocês, só estamos relembrando. Aí, pessoal, se o ângulo passar de 90 graus e for menor que 180, ele é chamado de obtuso. E aí a gente representa assim, ó. A medida desse ângulo AOB, ela está entre 90 e 180. Ela é maior que 90 e menor que 180. Então ela está entre esses dois valores. Se um ângulo tiver nessas condições, ele é chamado de obtuso. Ok? Aí, pessoal, vamos falar de ângulos congruentes. Outra definição importante vocês saberem. Pessoal, congruentes é um nome estranho, né? Mas no popular é mesma medida, certo, pessoal? Quando você vê essa palavra ângulos congruentes, na verdade ele está querendo dizer que os ângulos têm a mesma medida. Para não ter que ficar toda hora falando mesma medida, aí os matemáticos escolheram essa palavra congruente. Então, dois ângulos são congruentes quando tem a mesma medida. Aqui eu tenho o ângulo AOB e o ângulo CVD. Eles têm a mesma medida, embora não são iguais, tá certo? Gente, em geometria tem que ter muito cuidado. Essa palavra congruente, ela foi inventada justamente para não dizer que é igual. Porque assim, ó, se eu disser que é igual, obrigatoriamente esse ângulo aqui tinha que coincidir com esse. Teria que estar unido, um idêntico ao outro. Então, para evitar dizer que são iguais, para dizer que são duas figuras diferentes, a gente usa a palavra congruentes, certo? Então, quando eu falar congruentes, é para dizer que eles têm a mesma medida. Então, tá aí, ó, a representação, tá? A notação. Medida AOB 30, medida CVD 30. E aí a gente representa simbolicamente, a notação para isso é esse símbolo de igual, mas com o acentozinho, o tio em cima. Esse símbolo significa congruente. Mais uma vez é para diferenciar do igual, tá? Porque se eu disser que são igual, é uma única figura. Como eu tenho duas figuras, eu preciso diferenciar isso usando esse símbolo, tá certo? Ok, pessoal? Então vem agora a definição de bissetriz. Ó, uma boa dica aqui é você pensar no nome da palavra. Bi tem a ver com dois, né? E setriz tem a ver com secção, cortar. Então, quando eu tenho uma bissetriz, é cortar um ângulo ao meio, tá certo? Passar aqui a faca aqui, ó, cortar aqui no meio, tá? E cada pedacinho que eu cortar vai ser congruente, vai ser do mesmo tamanho. Aí a definição é essa.
essa aqui é a bissetriz, tá? A característica dela: tem a semi-reta OC, certo? Ela é interna, tá na região interna ao ângulo AOB. E qual é a característica? Ela divide o AOB, esse ângulo maior, AOB, em dois ângulos congruentes. Esse ângulo aqui é congruente a esse. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que a semi-reta OC é a bissetriz do ângulo AOB. Como eu falei, ela corta o ângulo ao meio, ok? E aí está acontecendo que esse ângulo aqui, o AOC, é congruente ao COB. Aí a definição dela é: bissetriz de um ângulo é a semi-reta interna a esse ângulo com a origem no vértice do ângulo que o divide em dois ângulos congruentes. Perceba que na definição está toda a descrição da figura, tá certo? Mesmo que você não tenha a figura, se você souber a definição, você tem como desenhar a figura. E se você não lembrar da definição, é só analisar a figura que você vai lembrar do conceito, do ente geométrico, da figura geométrica, tá certo? Aí vem uma outra figura geométrica. Nessa figura aqui, nós temos a reta M, e ela é perpendicular ao segmento de reta AB. Tá aqui o segmento de reta AB. Pessoal, para quem não lembra o que é uma reta perpendicular, a reta perpendicular é aquela que corta uma outra reta em um único ponto. A característica é essa: ela corta a outra reta em um único ponto. E além de cortar, ela forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com essa reta, tá certo? Ela é chamada de perpendicular. Qualquer coisa vocês devem uma pesquisada aí em algum material. Então, ó, a reta M, ela é perpendicular à reta AB e passa pelo ponto M, certo? Esse ponto M ele é chamado de ponto médio. Ponto médio, para quem também não lembra, é o ponto que está bem no meio do segmento, tá certo? Ele é o centro do segmento, ele está bem no meio. Ele é como se ele dividisse, né? Ó, daqui para cá é igual a daqui para cá. Aí, pessoal, o ponto médio de um segmento de reta é aquele que eu divido em dois segmentos congruentes. Aí está a definição, ó, tá certo? Esse ponto M divide o segmento AB em dois outros segmentos congruentes, o segmento AM e o segmento MB. Assim, M é a mediatriz do segmento de reta AB, ok? Então vamos ver se vocês conseguem, aí quando estiverem estando sozinho, fixar a definição. Olha aí, mediatriz é a reta perpendicular, ou seja, a reta que corta a outra formando um ângulo reto, a um segmento de reta que passa pelo ponto médio. Tá aqui, ó, o segmento de reta AB, ela passa pelo ponto médio desse segmento. Então, quando eu tiver uma coisa desse tipo aí, essa reta ela é chamada de mediatriz. Mais uma vez, reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento. Essa aí é a mediatriz, ok? Então, a outra definição que a gente agora precisa trabalhar aqui é a definição de lugares geométricos. Para que a gente aprofunde esse conceito, essa definição, a gente vai relembrar lá daquela figura da abertura do capítulo. Aquela figura ela representa uma ilha que contém um baú do tesouro camuflado entre os elementos da cena. Lá tem florestas, lá tem árvores, rochas, né? A proposta consiste em localizar o baú, que é a regra do jogo, utilizando as pistas fornecidas. A cada pista vamos delimitar uma região. Quando você vê lá as regras do jogo, ele vai te dando algumas pistas, e quando você pega uma pista e segue, você vai encontrando uma região.
Para saber a localização exata do baú, será necessário decifrar 3 pistas. Você, quando lê, você vai ver isso aí lá no material. Cada pista sugere uma propriedade das seguintes construções: circunferência, mediatriz, retas paralelas e bissetriz. São construções geométricas, tá? Que aí no livro de vocês tem mostrando, se você tiver os aparelhos, que é o compasso, que é a régua, se você tiver esse aparelho, não é obrigatório quem não tem, mas se você tiver, você pode ler aí no seu livro que mostra como é que você constrói cada uma dessas figuras geométricas aqui. Tá aí no livro de vocês, viu? A essas pistas damos o nome de lugar geométrico. Então aqui ele está fazendo uma pequena analogia. As pistas do jogo, fazendo analogia aqui com a geometria, elas é o que a gente chama de lugar geométrico. Aí aqui a gente vai definir o que é lugar geométrico. É a figura formada por pontos ou por todos os pontos do plano que tem em comum uma determinada propriedade. Se eu fosse fazer analogia com o jogo, seria o seguinte: o lugar geométrico é o local que você iria descobrir a partir das pistas que for dada para você achar o objeto, tá certo? Então o lugar geométrico é isso, é a figura formada por todos os pontos do plano que tem em comum uma determinada propriedade. A gente vai ver cada um desses objetos a partir dessas propriedades, tá? Então vamos começar aqui pela circunferência. Lá no jogo vocês vão ver essa figura aqui. Lá no livro de vocês também vocês vão ver essa figura. A pista que será utilizada traz a seguinte informação: a distância do marco 1, que é esse, é a mesma distância desse marco à árvore azul. Então, ó, desse marco aqui à árvore azul é a mesma distância. Então vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Ó, como sabemos a distância do marco 1 à árvore, é possível delimitar uma linha em que seja possível encontrar o baú. Só que como ele não definiu em que direção está esse baú, então o que você vai ter aqui para explorar? Qual é a região que você vai explorar para descobrir aonde está esse objeto? Ó, é daqui até o marco 1, vamos supor, né? Vamos supor que seja aqui. Então, ó, a região que tem essa característica, ela vai ser isso aqui tudo, ó. Claro que não vai ficar bem desenhado porque eu estou à mão livre. Você vai ter que explorar a região que cobre tudo isso. Todos os pontos do plano que tem essa característica vai formar uma figurinha que a gente conhece ela como circunferência. É claro que o meu desenho aqui saiu bem mal feito, mas tem uma figura que vai falar melhor. Então, ó, a circunferência encontra todos os pontos do plano que mantém a mesma distância. Aí, pessoal, a descrição, a propriedade dada lá no joguinho, ela se refere à circunferência. Tem a mesma distância a partir do centro. Isso significa que o baú do tesouro está em um lugar da circunferência, em algum lugar da circunferência. Então, ó, todo esse setor aqui, ela pode estar o tesouro escondido, certo? Então vocês perceberam que foi dado uma propriedade para poder localizar o baú, uma pista, né, para poder localizar o baú. Quando você segue essa pista, você percebe que a área coberta para encontrar esse baú é uma circunferência. Então aí vem a definição de circunferência. A circunferência é um lugar geométrico dos pontos do plano. O plano é a região aqui, ó, é toda essa área verde, tá? Que equidistam, essa palavra equi quer dizer igual, certo? Gente, igual. Não vou escrever a palavra não, vou botar só o símbolo. E distam, de distância. Então, que tem a mesma distância, tá bom?
equidistam é que tem a mesma distância. Todos os pontos do plano que tem a mesma distância de um ponto fixo. Esse aqui é o ponto fixo, que na definição de circunferência a gente chama de centro. Então, ó, todos os pontos que estão na linha vermelha estão à mesma distância do ponto fixo, que é o centro. Quando você tem um objeto, quando você tem uma figura geométrica que ela tem essas características, essa figura é chamada de circunferência. Então, quando você tiver isso, a gente vai chamar de circunferência. Agora vamos ver a mediatriz. A definição de mediatriz a partir da noção de lugar geométrico. Então tá aí uma outra parte, né? Um outro recorte lá da ilustração. Aqui está em destaque o marco 2, o marco 4 e a árvore amarela. A pista que vamos utilizar agora traz a seguinte informação. A distância do marco 2 ao baú é a mesma distância do marco 4 ao baú. Então se você olhar aqui, ó, onde é que vai cair esse ponto, né? A mesma distância do marco 4 do marco 2 é igual, né? Onde seria mais ou menos? Se eu fosse tentar descobrir, olha aqui o baú aqui, ó, tá essa distância aqui, é essa mesma distância aqui, se eu não tiver errado, tá? Vamos ver aqui na figura mesmo. Ó, não sabemos a posição do baú, mas conhecemos a localização do marco 4, então a partir do ponto médio do segmento que une os marcos 2 e 4, as distâncias D são iguais. Ih, já passei, foi longe do que eu estava pensando. Então a mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio e é possível demonstrar que, dado um ponto qualquer da mediatriz, a distância entre esse ponto e uma das extremidades do segmento é igual à distância entre esse mesmo ponto e a outra extremidade do segmento. Nós vamos chegar numa coisa desse tipo aqui, ó, tá? Aqui está a reta e eu tenho que caçar em algum lugar aqui da reta onde a distância daqui do meio para o marco 2 seja a mesma do meio para o marco 4. Então, com essa dica, né, eu tenho a definição de mediatriz. Então o que vem a ser a mediatriz? É o lugar geométrico dos pontos do plano, ou seja, é o local aqui do espaçozinho verde, onde, né, eu tenho, onde são equidistantes de dois pontos fixos dados, que esses pontos fixos são chamados de extremidades, tá? Então a mediatriz, pessoal, ela é o local coberto por todos os pontos, né, do plano que equidistam de duas extremidades, tá? Dessa extremidade aqui, que faz o papel do marco 2, e dessa extremidade aqui, que faz o papel do marco 4. Qualquer coisa que está dentro dessas características aqui é chamada de mediatriz. Okay? Qualquer reta, né? Qualquer segmento, qualquer linha, alguns livros chamam linha, que tem essa característica, ela é chamada de mediatriz. Aí vem a bissetriz. Olha os nomes, pessoal: mediatriz, bissetriz, tá? Ó, observe este último recorte da ilustração da abertura. Então tá aqui, tá aí os 4 marcos, né? A última pista traz a seguinte informação: a distância do baú a trilha do marco 2, tá aqui a trilha do marco 2, cadê aqui? É a mesma distância do baú a trilha que passa pelos marcos 3 e 4. Aí nós vamos descobrir, usando essa informação, qual é a figura que vai aparecer. Aí ele destaca lá no livro de vocês: poderíamos ter utilizado essa pista antes de outras. Verifica-se que as semi-retas, ou seja, as trilhas que saem do marco 4 e passam pelos marcos 2 e 3 formam um ângulo, e que um ponto qualquer da bissetriz desse ângulo tem a mesma distância a cada lado do ângulo. Essa informação confirma a localização do baú. Então, ó, tá aí a figura aparecendo. Bate com a descrição que foi dada
na dica, tá certo? Na pista. Então, ó, essa linha vermelha aqui, pessoal, ela recebe o nome de bissetriz. A gente viu agora há pouco a definição lá, só que agora dentro de lugar geométrico ela fica definida assim, ó. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam dos lados desse ângulo. Tá aqui os lados do ângulo, certo? E todos os pontos, né, que equidistam dos lados desse ângulo, ela nos dá como lugar geométrico a bissetriz. Então, pessoal, percebam que essas definições elas estão vindo a partir da descrição da área, das pistas que estão sendo dadas no joguinho, tá? Para a gente não ficar só na teoria, a gente vai ver aqui dois probleminhas, três na verdade, para a gente aplicar esses conceitos, tá? Na figura abaixo, OB é bissetriz de AOC. Então aqui, ó, esse OB aqui, ele é bissetriz do ângulo AOC. OD é bissetriz. Essa informação foi dada e você vai pegando cada informação e olhando na questão, ó. O OD é bissetriz de COE. Tá aqui o OD, ó. Quem é o COE? COE é esse ângulo inteiro aqui, ó. COE. A medida do AOC, o AOC é isso aqui tudo, ó. AOC. A medida dele é 80 graus. Então esse ângulo inteiro aqui mede 80 graus. Tá? Eu não vou botar 80, vou só deixar aqui. E a medida do COE é 60 graus. O COE é isso aqui tudo, ó. COE. Então eu vou colocar esse pedacinho bem aqui. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Ele quer que você determine a medida do BOD. Quem é o BOD? Procure na figura, sempre que você estiver fazendo questão de matemática, risque para que você veja o que está sendo falado ou que está escrito no problema. Ó, BOD, tá aqui o BOD. O BOD é esse ângulo bem aqui, ó. Então, como é que a gente faz para encontrar esses valores? Usando as definições. Tá? Suas ferramentas para resolver o problema são as definições. Você tem que saber o que é cada parte aí na figura. Quando ele diz que o OB é bissetriz do AOC, o que eu ganho com isso? Eu ganho que a bissetriz, né, ela é a semi-reta que divide o ângulo ao meio. Eu posso falar assim, informalmente, tá? Então, se ela divide o AOC ao meio e o AOC foi dada aqui a medida 80, então cada pedacinho do AOC vai medir quanto? Vai medir 40 graus. Certo, pessoal? Porque a bissetriz divide ao meio. Então, estou usando a definição. Ok, beleza. Agora eu vou usar outra informação dada no problema. Ele diz também que o OD é bissetriz do ângulo COE. Então tá aqui, ó, COE. E foi dada a medida do COE. Qual é a medida do COE? 60 graus. Ora, pessoal, se o ângulo inteiro é 60 graus e a bissetriz divide ao meio, então cada pedacinho vai medir quanto? 30 graus. Não é isso? Então, ó, 30 graus cada ângulo que é resultado dessa divisão aí. Aí, pessoal, tá morto o problema. Agora é só você correr para o abraço e descobrir aqui quanto mede o ângulo BOD. Quem é o ângulo BOD? Localize-o na figura. BOD. O ângulo BOD, eu vou até botar de outra cor aqui para diferenciar. Vou pegar aqui um marca-texto. O ângulo BOD é isso aqui tudo, ó. Certo? Esse ângulozinho aqui todo, ó. Então, quanto mede o BOD? É só fazer as continhas aí e descobrir.
o ângulo BOD é 30 mais 40. Se você fazer a continha, 30 mais 40 é igual a 70 graus. Precisa nem fazer conta, só analisar a questão que você encontra, certo? Então veja que eu resolvi esse problema de maneira visual, mas para isso eu tive que entender, eu tive que aplicar a definição de bissetriz, ok? Então é isso que a gente vai estar explorando aqui nesses problemas. Olha o outro. Aqui, a figura abaixo, M é o ponto médio. Tá aqui o M, ele é o ponto médio do segmento AB. Tá aqui o AB. E N é o ponto médio do segmento BC. Se a medida do AB é 10 cm e a medida do BC é 8, determine o ponto médio, aliás, determine a medida do segmento MN. Que é muito fácil, só aplicar a definição de ponto médio, tá? Ponto médio é o ponto que divide um segmento em dois segmentos congruentes, ou o ponto que divide um segmento ao meio. Se aqui é 10, a metade é 5, então aqui vai ser 5 centímetros e aqui também vai ser 5 centímetros. Se aqui é 8 e N é o ponto médio, então esse segmento vai ser dividido em duas partes iguais. Aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4. Ele quer saber a medida do segmento MN. Então o MN vai ser igual. Eu pegar esse pedacinho aqui, ó, que vai daqui até onde? Até aqui. Então é só somar 5 mais 4 vai dar 9 centímetros. Certo, pessoal? Muito simples, só aplicação da definição você resolve os problemas, tá? E por último essa outra aqui. Na figura abaixo, o OK é bissetriz de POR. Calcule Y em grau. Então, mais uma vez, sempre, pessoal, o que eu falo nas aulas, todo problema de matemática, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é o que é dado, a segunda parte é o que é cobrado. Eu até cito lá uma passagem bíblica que diz assim, quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se é dado para você informações, ele vai cobrar de você. Então tá aí, ó. OK bissetriz. Isso aqui é a hipótese. Isso aqui é o dado do problema. Com isso, ele quer que você encontre esse valor aqui, ó, certo? Aí, sem delongas, vamos resolver o problema. Primeira coisa, você tem que ter visão, tem que ter uma visão assim geométrica da coisa, tem que aguçar sua curiosidade. Olhe para cá antes de resolver o problema. O que é isso aqui, turma? Bom, você poderia dizer, é uma circunferência. Ok, beleza, correto. Mas essa circunferência aqui, ela está representando o que na figura? Nós estamos trabalhando com o que aqui embaixo? Um ângulo, né? Aqui é um ângulo. Esse ângulo aqui, pessoal, ele é o ângulo externo, tá? Ele está medindo 208 graus. Mas se você observar que você tem um ângulo de uma volta, né? O ângulo de uma volta, pessoal, ele mede quanto? De acordo com o que a gente viu lá no início. Exatamente, 360 graus. Então, você pode usar essa informação, tá? Isso aqui não foi dado no problema, mas você tem que ter curiosidade, você tem que exercitar a sua percepção geométrica, tá certo? Outra coisa, foi dado no problema que OK é bissetriz. Ora, se o OK, que é essa reta aqui, é bissetriz, então esse ângulo aqui, Y, ele é igual ao ângulo X, já que OK é bissetriz. Então você vai anotar suas descobertas aqui, ó. X é igual a Y. De onde você tirou isso? Da definição de bissetriz, tá? Não veio do espaço não, isso aí. Não foi nenhum ET, nenhuma telepatia que me deu isso aí não. Foi a aplicação da definição. A outra informação que eu extraio, essa a partir da observação, da visualização do problema, é você pegar e lembrar que se você der essa volta inteira aqui, ó, você forma um ângulo de 360 graus. Então, x mais
Por que mais? Porque se eu juntar cada pedacinho aqui, ó, o pedacinho X, aliás, Y, com o pedacinho X, com esse pedaço 208, eu juntar esses três ângulos, eu formo um ângulo de uma volta. Então eu vou somar. 208 vai ser igual a quanto? Não vou botar o grau não, tá? Vai ser igual a 360. Certo? Eu não era nem para ter botado, mas tudo bem. Então, ó, eu tenho uma equação, só que uma equação com duas incógnitas. Ih, rapaz, aí dá problema. Como é que eu resolvo uma equação com duas incógnitas? Nesse caso, você não vai precisar resolver a equação com duas incógnitas. Como, ó, você pegou essa informação aqui, é só usar ela. Como o x é igual a y, aonde está o x, você bota o y. Então, vou substituir o x por y. Y mais 208 mais vai ser igual a quanto? 360. Ó, pessoal, y mais y vai dar 2y. Eu já vou passar logo 208 por segundo membro para ganhar tempo e espaço. 360 menos 208. Fazendo essa continha aí rapidamente. Ó, 10, tiro 8, fica 2. É 10, ó, 10, tiro 8, fica 2. Aqui ficou 5, tiro 0, fica 5. E 3 menos 2 dá 1. 2y igual a 152. Eu quero descobrir o valor do y. Então, quanto é que vai dar? Deixa eu botar isso aqui para cá. Y está multiplicando. O inverso é dividir. Então, vai para o segundo membro, divide, né? 152 dividido por 2. Quem é o meu y? Você resolvendo aí a continha de dividir. 15 dividido para 2 dá 7. Aí sobra 1, 12 por 2 dá 6. Então meu y é 76 graus. Que é justamente o que a questão queria, ó. Ok? Então, turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Que vocês possam fazer bons estudos, tá? E que dê tudo certo aí para vocês. Valeu!